Bom dia, galerinha. Gente, eu vim falar uma coisa pra vocês. Eu tenho ansiedade, muita ansiedade. E estou fazendo tratamento psicológico. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Tudo isso eu tenho. E eu vi que ansiedade dava direito de aposentadoria. Então eu fui correr atrás. Cheguei lá no INSS para fazer a perícia com o laudo do psicólogo. E a perita do INSS virou para mim e falou assim: você tem esse laudo de psicólogo? Laudo de psicólogo não vale nada, não. Ela falou isso pra mim. Aí eu pergunto pra vocês: laudo de psicólogo não vale nada? Então por que quando a gente tá com ansiedade e depressão, eles mandam a gente para o psicólogo para gastar dinheiro, para gerar emprego? Para que tem uma faculdade de psicologia? E para que tem psicólogo? E muitos médicos enviam a gente para o psicólogo para quê? Se é uma profissão que não vale nada, que não tem valor, por que mandam a gente para lá? Eu achei que ela foi antiética, eu achei que ela foi desrespeitosa com a profissão dos psicólogos, ao qual eu faço tratamento com o Dr. Douglas Oliveira. E, gente, o psicólogo, ele estudou para aquilo ali. Aí ele fala: só o laudo de psiquiatra que vale. Não. O psicólogo, ele faz uma coisa que o psiquiatra não faz. E o psiquiatra faz uma coisa que o psicólogo não faz. Então temos que validar os psicólogos, sim. Se vocês soubessem o quão bem está me fazendo conversar com um psicólogo, eu já entendi tanta coisa que eu não entendia, que eu procurava, que eu buscava por entendimento e às vezes eu não conseguia enxergar. E depois que eu tô indo no psicólogo, eu tô conseguindo enxergar muita coisa com mais clareza. Tá me ajudando muito, tô conseguindo um melhor entendimento. Estou convivendo com as crises narcisistas da minha mãe mais fácil. E com isso, o narcisismo dela tá ficando mais branda por causa da minha reação. Às vezes a gente tem que mudar a nossa reação para o outro enxergar e mudar a reação deles com a gente. Tem pessoas que a gente tem que eliminar da nossa vida. E às vezes a gente fica carregando as pessoas todas aqui, sem necessidade. A gente valida pessoas que não têm valor. A gente enxerga aquilo que os outros querem que a gente enxergue. E quando a gente vai ao psicólogo, ele mostra um mundo amplo com mais clareza. Eles mostram por onde a gente seguir.
E muitas vezes ir ao psicólogo ajuda muito mais do que ir ao psiquiatra. Você vai ao psiquiatra, ele vai te passar remédio, vai te pôr tonto, vai te pôr zonzo. É lógico que ele vai te passar se for necessário. Porém, é uma coisa que o psiquiatra, ele mexe na sua mente com remédios. Por dentro, alguma coisa que tiver desligado, desconectado, com o remédio, ele vai chegando no lugar. O psiquiatra, ele mexe no seu eu interior, no jeito de você olhar o mundo, no jeito de você se enxergar, na forma de você se aceitar. É muito diferente. Então eu acho que invalidar um psicólogo só porque ele não receita, eu acho que ele faz muito mais que o psiquiatra. Porque você mudar uma pessoa dando remédio, dopando ela e botando ela em cima da cama é fácil. Agora tenta mudar a cabeça de uma pessoa só aqui, ó, na conversa. Tenta mudar as atitudes de uma pessoa, tenta mostrar à pessoa o que tem que mostrar só na conversa. É porque os psicólogos são muito especiais, estudam muito, entendeu? E sabem fazer da forma correta e melhorar a vida da gente. Então, eu achei isso que ela fez, essa perita do INSS, eu achei que ela foi antiética. E eu achei que ela foi um pouco ignorante, para não dizer muito. Por quê? Eu acho que invalidar um colega de profissão da forma que ela invalidou, para mim, ela foi antiética, ela foi... Não sei nem dizer o que ela foi, mas antiética ela foi. Ela tirou a validação de uma profissão e de um colega de profissão. E às vezes, gente, tem pessoas que fazem isso na vida da gente também. Tiram a nossa validação. Sabia? Muitas vezes tem pessoas que fazem isso. Eu já fui invalidada dentro da minha casa. Eu me formei como massoterapeuta. E a minha tia, na hora que viu o meu diploma com uma nota boa e tudo, ela fez assim, sabe? Tipo, isso. Mais ou menos isso que ela fez. Porque ela tem um filho que é médico. Então, como ela invalidou o meu diploma, porque o filho dela é médico. Então, não se invalida a profissão do outro, não se invalida a essência do outro. E para mim, essa perita do INSS, além de falta de respeito, de antiética, para mim, ela tá precisando de um psicólogo. Porque isso para mim é uma forma de narcisismo. Invalidar a profissão do outro e validar a dela. Gente, tem muita gente que fala assim, eu não vou no psicólogo não. Se o psicólogo resolvesse, ele resolvia também, ele não teria problemas, mas não é bem assim, gente. Às vezes, você vê o problema, pensa num drone, ok? O drone ele voa, ele fica no baixo e fica no alto,
certo? Então você é a parte que tá aqui no baixo, você tá vendo tudo que tá acontecendo, você tá vendo tudo aqui que tá a sua visão, certo? Mas o que tá em roda de você numa área ampla, você não tá vendo. Você vai precisar de um drone para ter uma visão ampla, para você ver o que o drone tá te mostrando, para você ter uma visão geral em volta de você, correto? Assim é o psicólogo. O psicólogo é o seu drone. Você conta para ele o que você tá vendo, da forma que você tá vendo e do ângulo que você tá vendo. Como o psicólogo ele estudou para isso, ele vai te mostrar o mesmo problema, porém de um outro ângulo. E aí você vai entender melhor as pessoas, entender melhor a si mesmo e aprender a se dar mais valor. É isso que o psicólogo faz. Já o psiquiatra, ele mexe dentro da sua mente. Dentro do seu cérebro, alguma coisa que, como se diz, algum fiozinho que tiver desligado aqui, ele te dá o remédio para poder voltar a funcionar. Então, para mim, cada um tem o seu valor. Discordo dessa médica, para mim, cada um tem o seu valor. Discordo também da minha tia. Porque se o filho dela é médico e eu sou massoterapeuta, incrivelmente ele não pode fazer o trabalho que eu faço, porque ele não sabe, mesmo ele sendo médico. Então é isso que a médica do INSS quis fazer, uma questão de saber de tudo, sendo que muitas vezes o psicólogo ele pode ajudar, sim, ele pode aliviar, sim, ele pode te mostrar a vida de outro ângulo, como um drone. Você vê, aqui você tá vendo, mas no geral você tá vendo. Então ele analisa de uma forma ampla para te mostrar se você tá errando, se você tá acertando, te indicar um caminho melhor, entendeu? E eu acho que isso ajuda muito, sabe? Ajuda muito. É como também os massoterapeutas. Se o médico tá cansado, cheio de dores, tá estressado, ele vai ter que procurar um massoterapeuta para fazer uma massagem nele para ele relaxar. Porque senão ele pode até infartar. E ele não consegue se automassagear. Então tem sim o seu valor. Tem que ter um massoterapeuta para fazer a massagem no médico, para ele relaxar e conseguir continuar os atendimentos dele. Então tem seu valor? Tem. Então, gente, uma coisa que eu tenho comigo, não desvalorize, não desmereça o trabalho de ninguém. Não se ache melhor do que o outro ou acima do outro. Tá? Sempre, gente, todo mundo tem uma profissão. E se tem aquela profissão ali, ela tem tanto valor quanto a outra. Por que eu vou valorizar um juiz de direito e vou desvalorizar um advogado? Se para eu chegar até o juiz eu preciso do advogado. Você tá me entendendo? Então, muitas vezes, gente, o médico, ele tem o valor dele, mas o massoterapeuta também tem, porque se o médico estiver estressado e for no massoterapeuta, ele relaxa. Ele fica com melhor qualidade de vida para ele poder atender bem, porque se ele não estiver bem, ele não consegue fazer um bom atendimento. Então, gente, sempre um precisa do outro, sim.
E a questão de desvalorizar o psicólogo, eu não achei legal. E, gente, quem puder, quem puder vá a um psicólogo. Comece a analisar a sua vida, desde criança até a data de hoje, que eu não sei a idade que você tem, se é 20, se é 17, se é 50, se é 80, vá. Porque vai te ajudar a mudar sua vida, a ver sua vida de outro ângulo. E, gente, valorize sim o psicólogo, porque quando você tem uma visão só aqui, você não vê tudo. E quando você vê pelo drone, que você vê em volta de você, você analisa as suas atitudes e as atitudes do outro e consegue consertar muita coisa. Tá bom? Essa é a minha dica pra vocês. Olha como é que tá. Tá gritando lá. Na parte da manhã eles gritam muito. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E pensem nisso que eu tô falando. Nisso que essa perita do INSS fez. Pense na atitude do outro em desvalorizar um psicólogo, mas antes de você desvalorizar, vá. Mas não vá em uma sessão só, não. Vá, tipo, todo um mês, vai toda semana, que aí você vai começar a ver resultados em você que você achou que jamais teria. Grande abraço, grande beijo. Foi um desabafo também. Mas não desvalorize a profissão do outro, porque pode ser que você precise dela um dia. Beijo, um bom dia para vocês.